O anticristo. O anticristo vai voltar, já voltou, tá planejando voltar, tá planejando acabar com o mundo? Eu vou contar uma história. Existia, aliás, foi criado no século X e existe até hoje um mosteiro, um monastério, uma abadia chamada de Abadia de Cluny, ou da Clunia em português. A Clunia é uma região do sul da França, da cidade de Borgonha. O mosteiro da Clunia, ele representava aqui na Terra e foi famoso durante muitos séculos, sobretudo durante a Idade Média, quando a humanidade estava perdida na sua ganância e perversão total, escondida atrás de um sacerdotismo e uma santidade que era enganosa, como o dos sacerdotes da Igreja Católica. A Clunia representava, portanto, algo um pouco mais próximo daquilo que Jesus tinha pregado, pois Odilon, que era o chefe, que foi o chefe da abadia da Clunia durante muitos anos, durante muitas décadas, ele prezava pela humildade de espírito e humildade material também. Portanto, qualquer pessoa, qualquer visitante que chegasse à abadia da Clunia teriam imediatamente os seus pés e corpos lavados. Eles teriam um banho dado pelos próprios monges. A seguir, o evento que Jesus proporcionou de lavar o pé das pessoas, né? O símbolo que isso representava, o símbolo de humildade e realmente do querer fazer o bem, certo? Do estar a dispor a qualquer coisa, inclusive a ceder a minha posição de poder a lavar os seus pés. Portanto, a abadia da Clunia passava, os monges que lá habitavam e os trabalhadores também passavam o dia em oração. Certo? Eles oravam a Deus, passavam o dia em meditação de oração. Eles passavam o dia fazendo cânticos a Deus, certo? Cânticos que expressavam o bem. A abadia da Clunia acolhia todo e qualquer cidadão que chegasse desamparado ao seu território. A abadia da Clunia por dentro era uma imagem do céu na terra, pois para os monges da Clunia a ordem e a limpeza teria sido o maior legado que o Deus Supremo teria deixado a nós humanos. Portanto, ao entrar na Clunia, você veria a representação daquilo que eles pensavam ser o céu, ordenado e limpo. Mas, apesar de todas as suas benfazias, apesar de todos os seus bem-feitos, aqueles conservadores da antiga igreja de Roma, Roma ocidental caiu no século V, foi posta abaixo pelos povos bárbaros. E aqueles descendentes daquelas famílias cléricas que perderam o poder lá no século V, adivinhem, acusavam os clúnios, né, os monges e sacerdotes do monastério da Clunia, de o anticristo, ou de complacentes com o anticristo, ou seja, enviados pelo anticristo. Aí é um bom exemplo de eles estavam fazendo o bem, o correto, o coerente com aquilo que está escrito nas escrituras sagradas, e eles eram chamados de o anticristo. Aqueles que tinham os seus desejos sexuais exacerbados, e pior, iam às práticas para satisfazer os seus desejos, sobretudo sexuais, orgias, bebidas, drogas e etc., ganância, matavam outras pessoas. Esses padres e esses papas, eles não eram vistos como os complacentes do anticristo. Mas as pessoas que mantinham a ordem limpa e acolhiam a todos dentro da abadia da Clunia, eles eram vistos como complacentes do anticristo. E hoje em dia nós temos um Papa Francisco, por exemplo, com um discurso de integração ao falar que todo ser humano é filho de Deus. Todo ser humano é igual perante Deus.
exista um Deus ou não, o discurso é coerente, pois todos nós somos iguais e a ciência admite hoje que a variação genética de um povo para o outro é de muito menos de 0,1%. Portanto, nós não somos de espécies diferentes, pois se fôssemos, não poderíamos nos reproduzir. Preto com branco, etc, etc. Asiático e etc. Portanto, pertencemos à mesma espécie. E vem o Papa com esse discurso ao dizer que aqueles de homossexualidade e de homoafetividade, eles também são filhos de Deus e merecem um lugar no céu e respeito aqui na terra. O Papa Francisco ele admite também a existência de vida em outros planetas, inclusive inteligente. Tá? E nada mais sensato, dadas as dimensões do universo, não, que a ciência conhece hoje. Afinal, no nosso universo conhecido são 200 bilhões de galáxias que nós estimamos existir no universo hoje. Cada galáxia dessa com outros bilhões de estrelas e etc, etc. Fora a teoria dos multiversos hoje que nós temos. Portanto, nada mais sensato do que afirmar que há a possibilidade da existência de vida em outros planetas. E adivinha, isso é heresia. Aqueles conservadores... É muito aparente. Aqueles mesmos conservadores lá da Idade Média que atacavam a Clúnia, eles atacam o Papa Francisco hoje, o chamando de o anticristo, né? Temos um presidente um pouco mais sensato, que não é tão complacente com o status quo internacional como Macron, e ele é chamado de o anticristo. Portanto, aparentemente, quando alguém faz algo de mal, ele é o anticristo, né? Porque o anticristo seria mal, mas surpreendentemente, quando alguém faz algo de bom, ele também é o anticristo. Ou seja, isso só nos leva a crer que o anticristo aparentemente está dentro de nós, humanos. Porque uma pessoa faz o bem, vem com um discurso sensato e coerente, ele é o anticristo. Uma pessoa faz o mal, e aí eu já não preciso, já é autoexplicativo, ele é o anticristo. Caramba, o que é que nós queremos? Aparentemente está dentro de nós. O anticristo nunca chegou e nunca chegará. O anticristo é esperado desde a morte de Jesus. Certo? Desde quando Carlos Magno foi coroado, o novo imperador romano, no início do século IX, ele seria a vanguarda, ou seja, todos estavam apreensivos. O anticristo vai vir agora porque Roma está renascendo. E a nova Roma, a nova Roma do Ocidente seria então a vanguarda na luta contra o anticristo. Adivinhem, nada aconteceu. Quando os húngaros e os búlgaros invadiram o Sacro Império Romano Germânico, que já estava estabelecido, né? Roma caiu no século V, surgiu um novo Império Romano no século VIII. Quando os búlgaros e os húngaros começaram a invadir, vindo do sudeste da Europa, a invadir esse território, eles foram chamados de demônios, ou seja, o anticristo estava mandando seus representantes. Adivinhem, nada aconteceu. Quando os vikings, do século IX ao século XI, arregaçaram a Europa, certo? Estupravam, saqueavam, pois era isso que eles sabiam fazer, a cultura deles era baseada nisso, eles eram chamados de demônios do anticristo. Adivinhem, nada do anticristo. Quando os sarracenos, os muçulmanos do sul da África, começaram a invadir a Europa, nada aconteceu. E eram tão bárbaros quanto os próprios europeus e quanto os próprios vikings com seus inimigos. E eram anticristo. E adivinhem, nada aconteceu. Ou no ano 1000, o ano 1000 seria o ano que o anticristo chegaria. Todo mundo apreensivo, todo mundo com medo, blá blá blá. Esperavam o anticristo, nada aconteceu. Então aparentemente a gente sempre espera uma desgraça vinda do próximo ou vinda do mundo. Se alguém faz o bem, ele é o anticristo. E se alguém faz o mal, ele é o anticristo. Ou seja, parece que o anticristo está na nossa expectativa do futuro. Nós sempre esperamos a desgraça.